Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as mulheres que gostam de homens com um lado sombrio. Entretanto, eu aqui vou tentar falar um pouco mais sobre o lado sombrio das mulheres para os homens. Bem-vindos ao episódio de hoje, a Síndrome de Bonnie e Clyde. Então, produção, solta a vinheta. Eu tinha a ideia de trazer um outro assunto aqui para vocês hoje, mas às vezes algumas circunstâncias corroboram para que o timing de um certo tema seja levantado. Se não me engano, no dia 21 de julho de 2024, um youtuber chamado Douglas Flamino, dono do canal Experiências Flamino, resolveu fazer um experimento social bem interessante. Devido às situações ruins vividas e relatadas com mulheres pelo seu amigo Samuel, e alguns conhecimentos recentes que ele adquiriu sobre comunicação, persuasão e sedução, ele decidiu testar esses conhecimentos com uma amostragem de 10 garotas aleatórias. Segundo ele, muito bonitas. Tratando elas com desdém, sendo meio seco e até babaca às vezes. Aplicando coisas que a gente aqui já falou sobre, como por exemplo, love bombing, ghosting, técnica de quente e frio e etc. Salvo engano, ele utilizou o Instagram para isso, o que corrobora com o conteúdo trazido no episódio aqui do Dilema das Redes. Então, vale a pena vocês conferirem lá para aqueles que ainda não ouviram esse episódio. Mas voltando, com o passar do tempo, e para a surpresa dele, confesso que não minha, as mulheres, todas as 10, começaram a correr atrás dele, sempre puxando o papo com ele, mesmo que ele as estivesse evitando, ou até sendo escroto com elas. Além disso, também mandando nudes para ele, mesmo quando ele já tinha deixado claro em certas situações que ele não queria absolutamente nada com elas. E até chegaram ao ponto de pedir para ele literalmente maltratá-las de propósito, não só verbalmente, mas até sexualmente, caso um encontro fosse arranjado. E foi nítido perceber, pelo menos ao meu ver, que ele ficou espantado e, de certa forma, decepcionado com o resultado. Decepção comum aos homens que ainda não tiveram contato com conteúdos que falam sobre o profano feminino. E observação aqui do canal. Para quem fala que homem é tudo igual, vocês, mulheres, não são lá tão únicas assim. Eu fiquei sabendo desse caso através do canal do Coruja do Carvalho, que fez um vídeo falando sobre esse experimento que o Douglas fez e aquela sensação que ele teve de algo de errado não está certo. O que para nós aqui não é nada de novo abaixo do sol, mas o que me motivou a fazer esse episódio foi o artigo que o Coruja deixou referenciado no episódio que ele falava sobre esse tema, que até então eu não tinha abordado aqui e que também serviria como uma resposta alternativa para a pergunta que o inscrito me fez no episódio A Lei de Telema, e também vale a pena vocês conferirem caso ainda não tenham ouvido. Inclusive, eu recomendo, antes de seguir aqui, que vocês assistam o vídeo do Douglas sobre esse experimento que eu vou deixar na descrição aqui do episódio para vocês poderem conferir, tá certo? E também já quero frisar que, como conteúdo complementar, eu recomendo que ouçam os episódios As Tríades da Psicologia e a Síndrome de Estocolmo, aqui mesmo do canal, onde eu falei sobre traços de personalidade e situações inusitadas nas quais uma certa parcela de mulheres ansiou, estimulou e até mesmo recompensou homens por um comportamento deplorável. Mas creio que nada tão denso como eu vou trazer aqui para vocês hoje. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Bom, antes de mais nada, também mandar um abraço aí para o Coruja e também para o Corte de Alto Valor, que sagazmente pronunciou a seguinte frase que também me motivou a fazer esse episódio. Abre aspas para ele. Os seres de luz se atraem pelas trevas. Fecha aspas. E o que isso quer dizer? Indivíduos perigosos, temidos pela população e condenados por terem cometido crimes bárbaros, são desejados e admirados por um padrão específico de pessoas. Esse tipo de atração é chamado de hibristofilia, ou
Síndrome de Bonnie e Clyde. A hibristofilia é um tipo de parafilia. Parafilia é um desvio sexual onde o prazer não vem exatamente do ato sexual. São práticas sexuais diferentes do que a sociedade considera como normal. Etimologicamente, hibristofilia vem do grego hybris. O termo é conceituado como algo que passa da medida. Pode-se definir também como insolência, presunção ou soberba. Já a palavra filia faz referência a amor. Pode-se então dizer que a hibristofilia é a atração sexual ou desejo por pessoas com um perfil criminoso que, nota-se, é mais comum em mulheres. A primeira pessoa a fazer menção a esse tipo de comportamento foi o psicólogo e sexólogo John William Money, nos anos 50. Para Money, a hibristofilia tratava-se de uma patologia, um tipo raro de parafilia. É raro, mas a gente sabe que acontece sempre. A escritora norte-americana Sheila Eisenberg, autora do livro Women Who Love Men Who Kill, traduzindo, Mulheres que Amam Homens que Matam, ao entrevistar mulheres para o seu livro, observou que elas sofreram algum tipo de abuso ou já tiveram relacionamentos violentos no passado. Eisenberg notou que o perfil é de moças que passaram por traumas na infância. Segundo ainda a autora, essas mulheres são atraídas por esses homens não porque eles são violentos, mas por estarem presos, o que proporciona uma sensação de segurança. Além disso, no geral, essas mulheres têm autoestima baixa. Com a notoriedade do assassino, elas sentem-se notadas também. Elas veem a personalidade dos criminosos de maneira distorcida, alimentando suas necessidades psicológicas, conclui Eisenberg. É interessante mencionar que a hibristofilia é também conhecida como síndrome de Bonnie e Clyde, porque faz referência ao casal de criminosos que cometia assaltos nos Estados Unidos nos anos 30. Bonnie se apaixonou pelo ex-presidiário Clyde e passou a viver uma vida criminosa ao seu lado. No Brasil, o fenômeno da hibristofilia também pôde ser notado em diversos episódios. Destaca-se, em especial, a repercussão em torno de Francisco de Assis Pereira, mais conhecido como o Maníaco do Parque, que entre 1997 e 1998 ele eslufou e fez mulheres virarem estampa de camisa no Parque do Estado, em São Paulo. Francisco tinha várias admiradoras e recebeu em torno de 1.000 cartas no primeiro mês de estadia no presídio. É aquela coisa que a gente já falou aqui, né? Se mulher gostasse de trabalhador, a fila de visita íntima seria no canteiro de obra e não no presídio. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Inclusive, eu só queria deixar claro antes da gente continuar que a linguagem que vai ser adotada nesse episódio ela foi modificada de propósito. Tá certo? É uma coisa deliberada, uma escolha, e que geralmente eu utilizava antes, né, para denotar que alguém passou dessa para melhor, a frase geralmente era cancelar o CPF e tudo mais, mas em homenagem a alguém que eu estimo muito, é como um irmão para mim, e teve uma sacada genial, né, agora eu vou me referir aqui como se tornar estampa de camisa, porque além de genial eu também achei muito engraçado, tá? Mas era só esse parênteses antes de a gente prosseguir. Na semana passada, para quem está caindo de paraquedas aqui no canal, que seria meados de julho de 2024, muitos produtores de conteúdo masculinistas fizeram vídeos para falar do caso do Wade Wilson. Inclusive, eu fiquei sabendo desse caso através do canal do Bruce, o Cavaleiro Solitário. Então, já aproveitar e mandar um abraço aí para o Bruce também. Porque até então, o único Wade Wilson que eu conhecia era o personagem da Marvel, que dava personificação ao anti-herói Deadpool. E por mais que o Wade da ficção fosse meio porra louca, parece que o da vida real é alguém pior, muito pior. Não só para a sociedade, mas principalmente para as mulheres, por mais que, pelo que eu vou mostrar aqui para vocês, elas não entendam dessa forma. Wade Wilson é um americano que foi considerado culpado por uma série de acusações, incluindo o estampamento de camisa brutal de duas mulheres e a tentativa de estampar a camisa de sua ex-namorada. Os crimes cometidos em 6 de outubro de 2019 chocaram o país. Olha, eu sinceramente diria que uma parte do país. A outra parte estava louca para pular no colo dele e brincar de pula pirata, se é que me entendem. Onde? Onde?
Eu fico tão atrapalhado quando encontro uma celebridade que não sei o que dizer. Apelidado de Deadpool Killer, porque compartilha o nome com o personagem da Marvel, como eu falei aqui para vocês, Wade Wilson foi condenado pelo estampamento de camisa de Christine Melton e Diane Reese, que, segundo os promotores, ele estampou por estampar. Ué, sinceramente, esperava o quê de um cara que tem a suástica tatuada no rosto? Flores de chocolate? Bom, para mostrar mais sobre esse caso, eu separei uma análise muito boa do Rafael Aires, mostrando como um estampador de camisa de mulher foi recebido por outras mulheres, que além de mandarem milhares de cartas de cunho romântico e sexual, ainda se organizaram para pedir, pasmem, o não cumprimento da pena dele. Então, produção, joga a chave do hospício aqui. É por isso que o Cidade Alerta nunca ficará sem notícias. Olhem essa história. Esse cara aqui, um gato, né? Um gato, né? Um gato, né? Uma verdade amarga que você precisa aceitar é que muitas mulheres colocarão a aparência masculina acima da moral e do caráter. Se o marginal for bonito, elas ignoram todos os seus atos obscuros de crimes, violência e se apaixonam por ele. Elas demonizam o homem comum e romantizam os verdadeiros demônios. E você vai entender agora o porquê. Esse é o caso do criminoso Wade Wilson, um cara que cometeu uma onda de assassinatos contra as mulheres e ganhou milhares de fãs. No dia 6 de outubro de 2019, Wade conheceu Christine Melton em um bar. Eles passaram um tempo juntos, conversando e bebendo, até que Christine cometeu o maior erro da vida dela. Convidou Wade para ir para sua casa. Lá, depois de um tempo, Christine foi dormir e, enquanto ela dormia, Wade a estrangulou até a morte. Após cometer esse crime, Wade fugiu da casa de Christine com o carro dela. Depois de algum tempo dirigindo, ele encontrou outra mulher, Diane Reese. Ela estava andando sozinha na rua, Wade parou seu carro, pediu uma informação e acabou convencendo Diane a entrar no carro com ele. Depois de um tempo, Diane quis sair do carro, Wade não deixou e acabou espancando-a brutalmente e estrangulando-a. Depois ele jogou o corpo dela para fora do carro e então percebeu que ela ainda estava respirando, ela estava viva ainda. Ele então atropelou 15 vezes, deixando seu corpo em um estado totalmente irreconhecível. E segundo as suas próprias palavras, ela ficou parecendo um espaguete. Depois de cometer esses atos brutais, Wade ligou para seu pai, todo empolgado, confessando esses crimes. Ele estava orgulhoso do que tinha feito e então pediu ajuda para seu pai. O pai dele ficou horrorizado com toda essa situação, então fingiu que iria ajudá-lo, perguntando onde ele estava e simplesmente mandou a localização de Wade para a polícia. Ele tinha invadido e se escondido em uma casa de uma família que tinha acabado de viajar. A polícia foi lá e então prendeu Wade. No tribunal, seu pai contou alguns detalhes sobre as confissões do filho, que acabou sendo condenado à pena de morte. Durante a condenação, ele não demonstrou nenhuma reação ao ouvir a sentença. Estava totalmente tranquilo e sem demonstrar nenhum remorso. Agora, depois de tudo isso, você deve imaginar que as pessoas estão horrorizadas, né? Vendo toda essa onda de violência sem nenhum arrependimento. Claro que não, né? Esse marginal simplesmente virou o ídolo de muita modernete sequelada por aí. Nenhuma novidade. Não é nenhuma surpresa que quanto mais perigoso e com cara de bandido, mais as mulheres ficam interessadas por esse tipo de marginal. Tanto é que um grupo de mulheres lançou uma campanha pedindo a sua liberdade. E até o momento, o abaixo-assinado implorando para que ele não seja condenado à pena de morte já ultrapassa mais de 11 mil assinaturas. Olha que coisa doentia. Abaixo assinado para impedir a morte de Wade Wilson. Tá aqui a foto dele, um monte de mulher sequelada gravando vídeo em favor dele, pedindo para que ele não seja executado. A importância desse abaixo assinado. Como um firme crente no potencial de reabilitação, imploro urgentemente ao nosso sistema legal que reconsidere a sentença de pena de morte para Wade Wilson. Minha forte convicção contra a pena capital decorre da crença que todos merecem uma segunda chance. Engraçado, né? As mulheres que ele matou não tiveram segunda chance. É uma crença enraizada no potencial de mudança e crescimento humano. Concordo que deve haver consequências para aqueles que infringem a lei e certamente Wade Wilson deve enfrentar essas consequências.
Mas tirar a vida de uma pessoa é um ato irrevogável. Engraçado, né? Acabei de comentar aqui que não tem como revogar também o assassinato que ele fez. Em vez de executar o Wade Wilson, ele deve ser condenado à prisão perpétua, onde tem o potencial de repensar suas ações, possivelmente mudar para melhor e até mesmo ajudar outros a evitar o mesmo caminho. Na realidade, elas querem deixar o cara vivo para mandar cartas para eles, ficar babando o cara e ficar idolatrando esse tipo de marginal. E por falar em carta, ele recebeu na cadeia mais de 3.900 mensagens de mulheres que ficaram obcecadas por ele. Olha que coisa contraditória. Quando o cara é claramente um assassino de mulheres, condenado com todas as provas, ele ganha respeito e admiração delas. Agora, o homem comum, trabalhador e sem nenhuma condenação, esse sim é um cara considerado altamente periculoso. É um abusador e agressor em potencial, é culpado até que se prove o contrário. Elas preferem encontrar um urso na floresta do que um cara comum, exceto se você tiver boa aparência e for todo tatuado. Aí nesse caso você ganha cartas, homenagens, edits na internet e elas imploram pela sua atenção. Veja alguns comentários desses vídeos feitos na internet. Charmoso, ui, ele é lindo, se reparar bem, senhor, acho que tô lendo muito Dark Romance. Justiça por Wade Wilson, nossa, ele é lindo, o cara é muito lindo e charmoso. Meu Deus, velho, perdão, Deus. Realmente eu preciso de tratamento. Nesse caso você precisa de tratamento com certeza. Tipo de homem que eu estou gostando, gente. Meu Deus, gente, mas perdão, Deus. E você percebe que esse emoji com a boca mordendo, sexualizando a pessoa. Acontece, todo mundo merece uma segunda chance. Aí a boquinha mordendo, rosas. É por isso que uma das principais maneiras de você conhecer o caráter de uma mulher é analisar o que ela curte, o que ela segue e as pessoas que ela admira nas redes sociais. Você acha que essas mulheres desses comentários são mulheres de valor? É claro que não. Você acha que uma mulher de caráter vai ficar elogiando bandido, ainda mais publicamente nas redes sociais? O pior é que tem muito homem que não consegue enxergar esses sinais bem nítidos nos seus olhos. Esses caras acabarão aprendendo pela dor. No mundo atual, o homem não é mais o predador. A sobrevivência do homem depende majoritariamente da observação de possíveis armadilhas. Você com certeza conhece alguém que teve a sua vida destruída porque se envolveu com mulher errada ou ignorou circunstâncias desfavoráveis. Assim como essas mulheres acabam pagando caro por se envolver com marginais, o homem também está sujeito a cair nas mesmas armadilhas. Pode falar! Fala! É você que financia essa merda aqui! Antes de prosseguir aqui, eu só queria deixar claro que caras como Wade Wilson e mulheres como as de seu fã-clube particular têm que se ferrar mesmo. Igual gado, de preferência com um cano de aço de 10mm incandescente atochado no rabo desses cretinos, para ver se essas porcas imundas iriam continuar grunhindo por esse porco psicopata. Tenho um profundo desprezo por esse tipo de gente, e para mim, eles estão em algum lugar entre aquilo que eu tiro do nariz e aquilo que eu faço sentado no vaso sanitário. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Tendo deixado claro o meu posicionamento, eu identifiquei alguns pontos relevantes na análise do Rafael que eu queria destacar aqui. Primeiro que logo no começo da fala da narradora do vídeo que o Rafael está reagindo, ela de cara destaca o fato do cara ser gato. 3 vezes, se eu não estiver enganado. Isso nos permite perceber que elas dão sim muita importância à aparência, ignorando todo o histórico do cara, inclusive. Então, esse papo de que elas adoram ficar repetindo que, abre aspas para elas, a beleza vem de dentro, fecha aspas, é pura mentira, pois está provado que boa parte delas deixa de lado até o instinto de autopreservação para ter uma chance com um maníaco como esse. Em segundo lugar, notem que quem levou esse marginal à justiça foi o próprio pai dele, efetuando a denúncia e revelando a localização de onde ele estava para a polícia. E salvo engano, ainda contou os detalhes sórdidos que o Wade compartilhou com ele na frente de todo o tribunal, enquanto o curral de quadrúpedes fêmeas ficou se mobilizando para juntar mais de 11.000 assinaturas para revogar a execução sumária do seu bezerro de ouro. Então, explica para mim, quem agiu certo mesmo contra os seus sentimentos e provavelmente evitou o estampamento de camisa de mais mulheres, e quem foram as que ficaram sorrindo e aplaudindo igual antas em um circo? Pois é, foi necessário mais uma vez um homem para deter outro homem. Mas seguinte, continuem com esse discurso de que vocês não precisam dos caras bons. Eu sinceramente agora espero que eles ouçam e virem as costas para vocês. Aí nós vamos ver
se um psicopata maníaco solto nas ruas é tão atraente quanto parece, e se vocês realmente acreditam nessa estupidez de segunda chance para todos. Inclusive, eu sugiro que ele passasse a noite na casa de cada uma dessas apoiadoras, para nós vermos o resultado dessa benevolência toda que elas têm no dia seguinte. Isso, é claro, se tiver um dia seguinte para elas. E por último, mas não menos importante, quando o Rafael fala sobre o respeito e admiração delas serem voltadas para esse perfil de cara, o que eu concordo com ele, isso é a prova de que é uma escolha voluntária delas, muitas vezes, se colocar nesse tipo de situação de perigo. E elas têm que ser responsabilizadas por isso. Porque além de banalizar termos como eslufo, ludibriando o holofote das mulheres de que realmente sofreram com esse tipo de coisa, ainda incentivam homens mais influenciáveis a adquirir essas características perversas com a falsa esperança de conquistá-las, fazendo com que eles emulem um comportamento e trejeitos que não são deles mesmos. Então, assim, esse tipo de mulher perturbada e homem psicopata, eu sinceramente quero distância que eles se explodam. Eles se merecem, alimentam um ciclo vicioso e doentio um no outro. E se depois vierem pedindo auxílio, lembrem-se da mensagem a seguir, que eu tirei do filme Watchmen, certo? As falas são do personagem Rorschach. Então, para quem não assistiu o filme, sugiro que assista para até entender o contexto melhor. Mas esse é um compilado de falas do Rorschach. E vale destacar 3 coisas antes de rodar o trecho. Primeiro, a maioria dos pensamentos que o Rorschach compartilha, certo? Da época que ele era um cara bom. O segundo, que é um diálogo entre ele e um criminoso, no qual o criminoso confessa o crime que ele cometeu, mas tenta convencer o Rorschach de que, na verdade, ele é doente. E o terceiro diálogo também importante é quando ele está discutindo com o seu amigo sobre essa questão de ter uma vida normal, que é o que a gente pode trazer aqui no nosso contexto de relacionamento normal hoje em dia. Certo? Até porque me deu esse insight, porque tá nessa coisa, né, das mulheres gostarem dessa coisa de meio que um dark romance, uns 50 tons de cinza, né? Então, ótimo. Eu vou deixar uma amostra do que essa mentalidade deturpada provoca, de certa forma, nos homens bons, que vocês tanto procuram depois de desprezá-los. Produção, solta aí. Quando os bueiros finalmente transbordarem, todos os vermes vão se afogar. A imundície de tanto sexo e matança vai espumar até a cintura. E todas as rameiras e políticos vão olhar pra cima clamando: salve-nos. Eu vou sussurrar: não. Porque restam tão poucos de nós na ativa, sãos e sem desvios de personalidade. Tá legal. Eu confesso. Sequestrei ela. Eu matei ela. Ai, me prende agora. Você pode parar com isso e tentar ter uma vida normal. É o que você tem agora? Uma vida normal? Quando anda pelas ruas de uma cidade que tá morrendo de hidrofobia e passa pelas baratas humanas discutindo sobre heroína e pornografia infantil. Acha isso normal? Eu tenho problema, eu sou doente, me prende logo! Eu preciso de ajuda! Se tivesse se importado desde o começo, nada disso aconteceria. Eu soube que não é Deus que faz o mundo assim. Somos nós. Agora o mundo todo tá na beirada, olhando pra dentro do inferno. Todos os liberais e intelectuais de fala macia. E de repente ninguém mais sabe o que dizer. Lá embaixo, esta cidade horrível grita como um matadouro cheio de crianças retardadas. E a noite fede a fornicação e consciências imundas. A natureza humana é selvagem. Não importa o quanto se tente encobrir ou disfarçar. Uma piada. Uma vez eu ouvi essa piada. Um homem vai ao médico, diz que está deprimido, que a vida parece dura e cruel. Diz que se sente só num mundo ameaçador. O médico diz: o tratamento é simples. O grande palhaço Pagliatti está na cidade. Vá ao show, isso deve animá-lo. O homem começa a chorar. Mas doutor, ele diz: eu sou Pagliatti. Boa piada.
Todo mundo aí, ouçam os tambores, cortinas. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Vocês criaram os lobos e agora esperam viver entre cordeiros? Meio complicado, né? Bom, se vocês lembrarem, eu mencionei um artigo que o Coruja teria disponibilizado no episódio que ele fez a análise, né, sobre o experimento do Douglas Flamino. Bem, legal. Então, daqui para frente, o episódio ele vai se desenrolar como uma leitura de trechos desse artigo, tá? Porque eu achei que o autor ele escorreu muito bem a ideia, trouxe bons exemplos, conceitos e também coisas que eu acho relevante que a gente pode acrescentar aqui nesse episódio que a gente está falando sobre a síndrome de Bonnie-Clyde, ou também conhecido como hibristofilia, tá certo? E lembrando que tudo que foi feito, não só aqui no episódio, como nos outros, sempre vai estar disponível para vocês na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá certo? Então vamos lá. O nome do artigo é, abre aspas, hibristofilia, a atração feminina pela violência, fecha aspas, sendo traduzido e publicado pelo Savage Thinker, que, traduzindo, significa o pensador selvagem. E ao meu ver, ele começou de uma maneira que eu particularmente gosto, não só gosto, como aplico aqui com vocês, que é através da definição do termo, para deixar claro e elucidar para aqueles que não estão familiarizados com o contexto. E a definição do autor é a seguinte, abre aspas para ele. Hibristofilia, : parafilia na qual uma pessoa é sexualmente atraída por uma pessoa que cometeu um atentado ou um crime horrível, fecha aspas. Logo em seguida, ele cita um exemplo muito bom advindo das histórias em quadrinhos para demonstrar um cenário prático, mostrar também um outro sinônimo para esse tipo de distúrbio e também um contexto histórico. Então, vamos aprofundar a leitura agora. Abre aspas. Talvez seja melhor começar com alguns exemplos encontrados na cultura pop e chegar até os exemplos do mundo real. Muitos consideram a dupla dinâmica do universo dos quadrinhos da DC, o Coringa e sua companheira igualmente psicopata Arlequina, de ser exemplo claro do efeito Florence Nightingale, em referência à dedicação de Florence Nightingale, que muitos consideram ser a fundadora da enfermagem moderna, demonstrando-a em seus pacientes, e sendo descrita da seguinte maneira. O efeito Florence Nightingale é uma situação em que um cuidador desenvolve sentimentos românticos e ou sexuais por seu paciente, mesmo que haja muito pouca comunicação ou contato fora dos cuidados básicos. Os sentimentos podem desaparecer quando o paciente não precisar mais de cuidados, seja por recuperação ou morte. Acredito que este seja um diagnóstico equivocado da Arlequina, ou pelo menos um diagnóstico parcial. Se você é versado sobre a origem da queridinha do Coringa, saberá que a Arlequina começou como psiquiatra de asilo em Arkham, e seu nome era doutora Harlan Frances Quinzel, que foi encarregada durante seu estágio com a psicanálise de alguns dos piores e maiores psicopatas criminais de Gotham, um dos quais era o próprio Coringa. Durante o processo de entrevista com o Coringa, a doutora Quinzel ficou hipnotizada pelo seu carisma, uma característica que os psicopatas costumam cultivar para esconder sua verdadeira natureza. Balançada pela força da personalidade e charme do Coringa, a doutora Quinzel se apaixonou profundamente por ele, culminando em ajudá-lo a escapar, desencadeando de volta às ruas um dos psicopatas mais perigosos do universo de quadrinhos da DC, até que, finalmente, ela largou sua vida confortável como psiquiatra e se juntou a ele em sua onda de crimes, assumindo a personalidade de Harley Quinn, ou também Arlequina. Harley Quinn sofreu não apenas com esse efeito Florence Nightingale, mas com um caso avançado de hibristofilia. Além disso, especulamos aqui que a hibristofilia é uma condição ainda pouco compreendida, que parece ser categorizada em uma classificação muito simplista, de mulheres que são hibristofílicas e mulheres que não são hibristofílicas, sem que haja um meio termo entre ambas. Pense de volta à nossa remota existência, quando os seres humanos levavam vidas pré-históricas, curtas e muitas vezes violentas. Os confortos de nossa civilização moderna e tecnologicamente avançada simplesmente não existiam.
O homem das cavernas que buscava ter acesso reprodutivo ao sexo feminino tinha que oferecer algo em troca. Ele precisava garantir às fêmeas com quem queria se acasalar que iria lhes prover recursos, abrigo e sustento de forma regular. Ele tinha que ser violento o suficiente para caçar o bastante, alimentando a si mesmo, suas mulheres e aos filhos que viria a ter com elas. Ele também tinha que ter uma inata capacidade de estampar a camisa de outros homens que desejassem se mudar para o terreno rico em recursos que ele controlava ou que era controlado pelas mulheres às quais ele tinha acesso sexual. Para ser direto, homens violentos têm sido selecionados por mulheres para a reprodução desde tempos imemoriais. E apesar do fato de termos, através de uma manipulação de impulsos evolutivos, construído uma civilização que mitigava em grande parte esse ônus da violência, muitas mulheres ainda anseiam por homens violentos. Fecha aspas. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. E ele continua, agora entrando no âmbito legal, abre aspas. Em essência, as mulheres procuram garantir sua segurança e provisão na sociedade através de um tipo de investida padronizada duplamente negativa. Simplesmente extrair provisão masculina via subsídio do contribuinte não é suficiente. A obsessão com a proteção que vemos da mulher se expressa em escala macro, através da ocasional aplicação de leis fascistas, que envolvem violência contra mulheres, como as Rape Shield Laws e Primary Aggressor Laws. Rape Shield Law é uma lei que limita a capacidade de apresentar evidências ou interrogar os queixosos de eslufo sobre seu comportamento sexual passado. O termo também se refere a uma lei que proíbe a publicação da identidade de uma suposta vítima de eslufo. Primary Aggressor Laws. Um agressor primário é um adulto ou adolescente que ganha poder e controle em um relacionamento, limitando as opções dos parceiros, continuamente por meio de vigilância, coerção, não cooperação e punição, e mantém a limitação com a negação de abuso. Essa gente inventa cada coisa! Essas leis, muitas vezes, não consideram totalmente os conceitos de igualdade, como o devido processo legal e o luxo de um sistema jurídico que presume inocência antes que a culpa já seja estabelecida. Para o inconsciente coletivo, a mentalidade de colmeia que dirige as massas femininas, o processo devido é irrelevante, elas estão votando com o seu cérebro posterior e, portanto, votam para garantir que suas necessidades e desejos mais primitivos sejam atendidos e saciados. O problema é que eles jamais podem ser saciados. Elas apontam e exigem mais segurança e mais provisões, sempre. Deste modo, enquanto o envolvimento feminino alavanca o processo eleitoral a seu favor, e depois que o sistema legal implementa o máximo de ginocentrismo que pode suportar sem desmoronar, a mulher individualmente também cultiva ao mesmo tempo seu instinto particular para sua própria proteção e provisão, na forma do que nós, no meio militar, cunhamos como o brutamontes alfa. Um indivíduo propenso à violência é fisicamente imponente o bastante para causar muitos danos com hostilidade, o qual também não costuma ser inteligente o suficiente para entender que ele está numa posição servil para a mulher com quem está envolvido, existindo como um criminoso contratado que é pago com acesso sexual. É como um ataque em forma de pinça, projetado para maximizar os benefícios para o coletivo feminino e, francamente, a vida, a saúde ou o direito dos homens nunca influenciaram esse processo de maneira significativa. Isto é tão somente o ginocentrismo em sua máxima potência. Fecha aspas. Eu não entendi o que ele falou. Aí agora ele pega um cenário de exemplo. Um vídeo onde uma mulher entra em uma lanchonete furando fila. E um homem que estava na fila a questiona por ter furado a fila. Essa mulher começa a encará-lo e intimidá-lo de forma rude, incisiva e violenta. O namorado dela, um ex-condenado de 150 quilos, entra na conversa, dá um soco no homem que está na fila, que questionou a mulher, e começa a espancá-lo violentamente. Mas, como diria Natália Arcuri, os homens morrem mais cedo. Que bom! Mas voltando, e aí o autor faz uma análise desse contexto. Abre aspas. Bem, vamos ver da perspectiva da mulher. Vamos supor, hipoteticamente, que essa mulher possa ter começado esse confronto sem o namorado dela para protegê-la. Vamos também supor que o homem que a questionou
a atacou em legítima defesa depois que ela iniciou a violência. Essa mulher provavelmente não teria problemas em confiar na linha de frente de proteção ginocêntrica à disposição dela, sendo essa a proteção em nível de macroescala de uma força policial ou de um cavalheiro branco que salta em sua defesa sem sequer questionar quem iniciou a violência. É por isso que as mulheres advogam por leis de agressores primários, já que quase universalmente a culpa recai sobre o homem em disputas de violência doméstica, apesar das evidências de ocorrer o contrário. Isso se houver. Mais uma vez, as mulheres querem que seja dessa forma. Não estão preocupadas com o devido processo e direitos iguais para os homens. Estão preocupadas em alavancar o Estado e em fortificar seus hábitos reprodutivos fundamentais. No entanto, nesse caso, o namorado dela que estava por perto, que era para todos os efeitos, o tal do Brutamontes Alfa que descrevemos na comunidade militar, este seria propenso à violência, fisicamente imponente e quase parece ter prazer em sujeitar outro homem à brutalidade que ele pode desencadear em nome da sua mestra. Este é um exemplo extremo do que todas as mulheres desejam em algum grau. Proteções comunitárias de homens não violentos na forma de um sistema legal e proteções individuais de homens violentos na forma desses brutamontes que estão mais do que dispostos a desconsiderar essas proteções legais. Isto é o que impulsiona a tendência feminina à hibristofilia, que parece apenas ser patológica nos exemplos mais extremos, mas que na verdade repousa em um contínuo. Este é um espectro de hibristofilia que varia desde a mulher que prefere uma surra de seu homem entre quatro paredes, até as fanáticas por estampadores de camisa em série, que ganharam notoriedade por desmaiarem de emoção na presença de serial killers hiperviolentos como Ted Bundy e Richard Ramirez durante a fanfarra de seus julgamentos. Que demais! Ai, que delícia! Toda mulher que pede para você sufocá-la, espancá-la, bater em sua bunda ou cuspir nela em um ambiente seguro e controlado durante o sexo consensual está agindo nesse desejo incompreendido. Ela está pedindo para você libertar o seu homem das cavernas interior, está pedindo que você se torne uma arma violenta para que ela possa usar para sua proteção. E ao fazer isso, ela recebe vasta estimulação sexual. Não odeio as mulheres por isso, muito menos espero que mudem. Eu acredito que isto é uma qualidade inata da atração sexual feminina. Também não as absolvo se agirem sobre esses impulsos de algum modo em causas reais de violência, em vez simulada contra outros seres humanos, como a mulher descrita acima. As mulheres que são tão dependentes de seus impulsos primitivos ao ponto de orientar um desses brutamontes a prejudicar outras pessoas na base da violência deveriam ser trancadas e afastadas de pessoas civilizadas. Fecha aspas. Eu já cobri boa parte desse artigo. Desse ponto em diante, o autor ele vai falar mais detalhadamente sobre os casos de Anders Behring Breivik, na Noruega, Ted Bundy, Richard Ramirez e T.J. Lane. Este último, inclusive, que usou uma camisa escrito Killer no tribunal durante seu julgamento e zombou das vítimas sem demonstrar nenhum remorso. E uma penca de mulher ficou passando pano para esse canalha somente pelo fato dele ser bonito. Bom, para quem quiser saber mais, o artigo vai estar disponível na descrição do episódio, lembrando, tanto no YouTube quanto também no Instagram. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! E finalmente chegamos àquele momento de filosofia de boteco, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular, a nossa famosa jantada. E a jantada de hoje é um comentário que eu encontrei no vídeo do Douglas Flamino, do tal experimento com as 10 garotas, e que eu entendo que esta pessoa fez as perguntas necessárias para que os caras bons, cara bom, menino bom, Miqueinha, como diria o John Young Master, ou John Jovem Mestre, né, que vocês sabem que é um amigo aqui que eu tenho, então um abraço aí pro John, para que esses caras, imagino que seja boa parte de vocês, reflitam sobre até onde essa história de emular comportamentos ruins pode ser bom, não para elas, mas para vocês mesmos. Abre aspas. Vê? A vida não é como você acha que é. As garotas não são como você acha que deveriam ser. Elas não são como deveriam ser. Elas não são do jeito certo. Elas são do jeito delas. E serão assim, queira você ou não.
Conheça o jogo, domine as regras, saiba usar o lado sombrio, ou seja o eterno bonzinho. Quem sabe você seja um dos que já conheceu e já está aqui ciente das regras do jogo e sabe usá-las. Me diga uma coisa, vale a pena? Vale a pena deixar de ser quem você é? Jogar fora sua personalidade, seus gostos, sua honra, sua lealdade, seu carisma, seus princípios atemporais, sua paz, seu coração fora, só para pegar mulher? Vale a pena deixar de ser quem você é só para pegar mulher? Será que vale a pena mesmo deixar de ser uma força positiva no mundo para adotar uma personalidade tenebrosa e tudo isso com o intuito de pegar mulher? Fecha aspas. Bom, então para encerrar agora, a conclusão do contragolpe. As feministas criticaram por décadas os comportamentos masculinos que hoje elas emulam ou anseiam por desfrutar. Que seja questão de instinto ou natureza, é uma hipocrisia do cacete, ao meu ver. Bom, eu não sei você que está me ouvindo, mas eu não dou a mínima para elas e para esses caras maníacos e sádicos. Quero que se explodam. Inclusive, espero que caso tenha algum desses ou dessas aqui entre os inscritos, por favor, se desinscreva do meu canal. É um favor que você me faz. Prefiro continuar pequeno e sem relevância alguma, ou mesmo notoriedade, do que ter que me tornar aquilo que eu repudio ou critico, essas hipócritas e esses canalhas. Assim como outros produtores e pessoas, eu já fiz a minha escolha e, sinceramente, foda-se se isso não atrai esse tipo de mulher. Esse recado é para aqueles que já foram bons ou ainda são e estão confusos com o que está acontecendo. E aí, meu caro, qual será a sua escolha? Bom, antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelas plataformas que estão descritas tanto na bio do YouTube quanto na bio do Instagram. Tá? Falando um pouco mais sobre o YouTube, não se esqueça, por favor, de verificar sua inscrição. Se não tiver inscrito, se inscreve, isso ajuda bastante, tá? Quem sabe aí a gente consegue chegar num número aí de 1000 até o final do ano e conto bastante com a sua ajuda para isso, tá certo? Bom, além disso, também não esqueça de deixar seu like, de interagir com a gente na seção dos comentários e principalmente também de compartilhar o vídeo, tá? Isso também ajuda bastante a gente na divulgação e também na questão dos comentários, não se esqueça de se sentir à vontade. Aqui, você sabe, aqui é o espaço de vocês, mas com ordem, né? Nada de deixar os pés em cima dos móveis, nada de andar pelado pela casa, mas ainda assim, sinta-se à vontade para interagir comigo aqui no Contragolpe, certo? Falando também do Spotify, não se esqueça de fazer a avaliação do podcast, eu já expliquei para vocês como fazem, mas novamente, vamos lá. Na página principal do podcast, você pode clicar ali nos 3 pontos, vai abrir uma lista de submenus, você escolhe a opção que tem uma estrela e ali você faz o ranqueamento do podcast, tá? Isso ajuda muito a gente a mostrar para o Spotify que nós estamos produzindo um conteúdo de valor para você, ok? Caso ainda precisem entrar em contato comigo, além dos comentários do YouTube, vocês também podem utilizar a DM do Instagram e o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, tá certo? E tanto na questão do YouTube quanto na questão do Spotify, não se esqueçam de manter os sininhos ativados, caso não esteja, ativem, para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá certo? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.